Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, um mês de fevereiro abençoado, onde Deus possa estar com cada um de vocês. Meus amigos, eu peço a sua atenção. Esse vídeo é muito importante. A gente vai falar sobre 4 assuntos. A gente vai abordar aqui o futebol do Vasco. O Vasco tem um jogo importante amanhã frente à equipe do Nova Iguaçu. Falaremos brevemente sobre a situação de reforços e eu chamo a atenção de vocês para o assunto da SAF, pois nesta semana o estatuto da SAF deverá ser definido até sexta-feira. E, gente, é muito sério a situação da AGE, que é o remédio para essa situação. Então, por favor, me acompanhem até o final. Esse vídeo é muito urgente. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Meus amigos, com relação ao futebol do Vasco da Gama, o Vasco continua sua preparação no dia de hoje, treino na parte da tarde. Ontem o Zé Ricardo passou 30 minutos aí conversando com os atletas do Vasco da Gama para poder fazer aquele ajuste. A princípio, a gente não deverá ter modificações nenhuma no time do Vasco da Gama, até porque no dia de ontem o Ulisses treinou como titular, então ele deve repetir a mesma equipe a qual atuou contra o Boa Vista. Isso para poder ganhar entrosamento. Bom, quem virou dúvida para esta partida foi o MT, que simplesmente saiu do treinamento ontem, sentiu a coxa após uma dividida. É o seguinte, o Yuri Lara e o Raniel ficaram na academia ontem, mas não terão problemas para poder enfrentar a equipe aí do Nova Iguaçu. O jogo contra o Nova Iguaçu terá transmissão aí para 20 estados, mais Distrito Federal. A Rede Record vai fazer a transmissão desta partida aí. E a gente espera que a qualidade esteja em dia ok. Bom, com relação ao STJD, ontem o STJD advertiu o Léo Matos, que foi expulso ano passado no jogo contra o Botafogo pela Série B, onde o Vasco foi goleado em São Januário e o Vasco foi punido aí com um valor de R$ 4.000, infelizmente. Bom, pessoal, seguindo aqui a situação de reforços. Ontem o Carlos Brasil ele esteve no canal Atenção Vascaínos. Ele falou que está mapeando os campeonatos estaduais, vai pegar os destaques para poder tentar trazer para o Vasco da Gama no segundo semestre. O nome aí de 5 jogadores estariam em pauta e o Vasco deve fazer 5 contratações até o mês de abril, quando começará o Campeonato Brasileiro da Série B. Até aqui o Vasco da Gama fez 12 contratações e a pretensão do Carlos Brasil, a prioridade é o sistema defensivo, que hoje conta aí com Anderson Conceição, Ulisses e Luiz Cangá. A gente tem poucos jogadores para esta função e a gente não sabe se o Cangá permanecerá no Vasco da Gama por restante do ano, pois o contrato dele é de 3 meses.
Bom, meus amigos, com relação à situação da SAF, tá? Ontem o Jorge Salgado entregou aos conselhos do Vasco da Gama, aos poderes, a listagem dos questionamentos que foram feitos a ele sobre a situação da SAF. Internamente, eles dão como certo que essa SAF vai passar pelo Conselho Deliberativo do clube. Pelo menos foi o que o segundo vice-presidente do Jorge Salgado, o Duque Estrada, mencionou aí na live com os juristas vascaínos, certo? E é o seguinte, meus amigos, hoje a gente tomou conhecimento, logo pela parte da manhã, que o estatuto da SAF do Vasco da Gama vai ficar pronto até sexta-feira. Até sexta-feira esse estatuto ele vai estar pronto. E o Salgado definiu aí duas etapas aí para constituir essa SAF, certo? A primeira etapa sem transferência aí de ativos, e a segunda etapa que vai conter aí com as transferências de ativos para a SAF e a alienação aí de ações do Vasco da Gama. Então, a venda do futebol está muito próxima de acontecer. Eles estão correndo com esse processo porque eles não sabem o que vai acontecer na justiça aqui do Rio de Janeiro. A gente aguarda aí a data para o Camilo Rulieri e o colegiado julgar o impedimento, a suspeição do Dr. Paulo Roberto. Eles sabem que a chance dessa situação aí com o Dr. Paulo Roberto pode ter sim uma reviravolta, então eles estão correndo por esse processo. Agora, gente, é urgente a convocação da AGE, que a gente tem dito aqui. O sócio do Vasco da Gama precisa assinar essa AGE, gente, o mais rápido possível. O nosso clube está correndo sério risco. A oposição vascaína, nesse momento, precisa estar unida. Os grupos políticos que não assinaram precisam assinar. O sócio que votou no Levenciano, principalmente, precisa assinar essa AGE. Tem que ter uma comoção aí pública para que a gente tenha o mais rápido possível essas 2.600 assinaturas, porque depois, meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês: se essa situação da SAF passar primeiro, aí não adianta mais, a gente não vai ter mais voz ativa, nosso clube vai ter um dono e sabe-se lá quem será esse dono. Então é muito urgente. Amanhã, inclusive, no jogo do Vasco, vai ter coleta de assinaturas lá em São Januário. Você que tem condições de ir para assinar presencialmente, assine. Você que não tem condições de estar lá presencialmente, eu deixarei na descrição deste vídeo o link aí com o site da AGE para você poder fazer a sua inscrição, porque é muito importante, gente. O Vasco está correndo um sério risco de ir para o abismo e não ter mais retorno com essa situação da SAF. Quem está fazendo isso é uma diretoria ilegítima que quer dar o golpe em cima do golpe. Eu agradeço pela sua atenção, reflitam nisso, Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!